Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria cada manhã podermos nos levantar e nos encontrarmos, mesmo de forma virtual, mas sabermos que os nossos corações e pensamentos estão voltados para Deus. Aquele que busca Deus nas primeiras horas e cada dia são os primeiros a receber as bênçãos do Senhor. Tenha certeza que quando nós oramos, que nós clamamos, que nós buscamos em Sua palavra, Ele se manifesta, Ele se faz presente, Ele nos visita e nos abençoa. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 10, o versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Estamos estudando o livro do profeta Jeremias. É uma mensagem direta de Deus para o seu povo, como essa mensagem também mexe conosco nos dias em que nós estamos vivendo. Podemos perceber claramente que nem todos os caminhos levam a Deus. Deus é exclusivo e único. Ele determina a maneira pela qual Ele quer ser adorado. Algumas pessoas pensam que todo tipo de religião pode levar a Deus. Não é verdade, não é real. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos claramente que o Deus que nós servimos, Ele é minucioso, Ele espera detalhadamente como é que alguém pode expressar a sua adoração a Ele. Ele não aceita todo tipo de adoração, Ele não aceita qualquer tipo de expressão de amor. Deus é específico, Ele de fato é detalhista e Ele espera que os seus filhos o amem na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o profeta Jeremias usa a expressão a casa de Israel. Quando o profeta Jeremias está usando essa expressão, ele está fazendo a distinção entre o remanescente fiel a Deus que vivia naquele período e todas as outras pessoas que faziam parte da nação de Israel. A razão pela qual Deus nesse momento faz essa distinção é porque havia um remanescente que lhe amava com todo o coração, era fiel aos seus ensinamentos, amava a sua lei, buscava viver em fidelidade, enquanto haviam outras pessoas que adoravam outros deuses, outros ídolos. E Deus, quando está falando a casa de Israel, Deus está a se referir àqueles que são fiéis, àquele remanescente que os seus olhos estavam voltados para eles e que as bênçãos de Deus não cessariam de cair sobre as suas vidas. Jeremias capítulo 10, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: os ídolos são como o espantalho em pepinal e não podem falar, necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, não está neles o fazer o bem. Deus, nesse momento, estava através do profeta Jeremias a fazer a distinção entre o seu remanescente e aqueles que ainda continuavam a adorar a ídolos. Deus queria ser adorado na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Mas haviam muitas pessoas que estavam dispostas a viver em desacordo com os seus ensinamentos, com a sua vontade e se prostrar diante de imagens de escultura feitas por mãos humanas. O profeta Jeremias falava: esses deuses, essas imagens não podem salvar vocês no momento da luta, da dificuldade, da tribulação. Somente o Deus Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, Yahvé, é que pode libertar, trazer salvação para as suas vidas. Jeremias capítulo 10, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias, nesse momento, agora começa a ressaltar as características e os atributos divinos. Ele fala: Deus é vivo, Ele é imortal, a vida emana dele, Ele é transcendente, dele procede todas as coisas, Ele é o Senhor da batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus vivo, Ele não morre, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está sempre ativo, Ele pode socorrer os seus filhos em toda e qualquer circunstância. É a Ele que vocês devem prestar
toda a vossa adoração. Após o profeta Jeremias falar a respeito da grandeza de Deus, o profeta Jeremias agora fala do que de fato iria acontecer com eles. Eles, nesse momento, já deveriam começar a arrumar as suas malas, porque o inimigo estava iminentemente às portas da sua cidade e eles iriam levá-los cativos para uma terra longínqua. Se eles estivessem com as suas malas e as suas bagagens preparadas, facilitaria todo o processo. O profeta Jeremias usava essa figura de linguagem para adverti-los, para orientá-los, para despertá-los do sono que eles estavam vivendo naquele momento, longe de entender de que Deus, de fato, estava lhes advertindo a respeito dos seus pecados. No versículo 18 e no versículo 19, é o próprio Deus que fala através do profeta a respeito do sofrimento que eles passarão. Pais e mães irão lamentar a perda dos seus filhos. A nação irá chorar a dor de perder os seus entes queridos. Quantos pais, quantas mães perderiam a sua vida em decorrência de não ter vivido uma vida fiel ao Senhor? O próprio Deus iria permitir que o inimigo entrasse dentro da cidade querida do Senhor, com o objetivo de puni-los, para que eles entendessem que há um Deus soberano, que há um Senhor criador de toda a terra, que somente Ele é digno da nossa adoração. Por mais que Deus falasse através da boca do profeta Jeremias, o povo daquele período estava com seu coração tão duro. Por mais que Deus os advertisse de forma diferente, inúmeras vezes o coração daquele povo estava tão voltado para o pecado que eles não abriram, não ouviram e não entenderam que Deus de fato iria derramar o seu juízo sobre eles. E o juízo de Deus veio, eles foram levados cativos, passaram pelo cativeiro, sofreram, mas Deus não abandonou o seu povo. Mesmo no cativeiro, Deus estava ao lado do seu povo, queria salvar o seu povo e queria que eles vivessem uma vida completamente convertida ao Senhor. Diante da iminência e da certeza de que Deus verdadeiramente iria cumprir com a sua palavra e as suas profecias, o profeta Jeremias se volta para Deus com palavras de confissão, através de uma oração, confessando o pecado do seu povo, pedindo misericórdia, pedindo graça, para que Deus não permitisse que aqueles males viessem sobre aquela geração. Jeremias se torna como sendo o intercessor, o intermediário entre o povo e Deus. Ele clama, ele chora, ele suplica para que Deus possa ouvir as suas orações e conceder o perdão para o pecado do seu povo. Como nós carecemos a cada dia de ter as orientações de Deus, como nós carecemos de ouvir a voz de Deus em toda a nossa caminhada. Infeliz é aquele que se recusa a ouvir a voz do Senhor. Feliz é aquele que abre o seu coração e entende quando Deus está falando com ele. Se os israelitas tivessem ouvido e entendido Deus falar com eles, eles teriam sido poupados de passar pelo sofrimento. Deus muitas vezes permite que pagãos firam o seu povo, para que o seu povo abra o seu coração, se arrependa dos seus pecados e se coloque nos braços do Senhor. São métodos divinos para nos salvar, para nos corrigir e nos dar o direito da vida eterna. É uma expressão de amor por parte do Pai. Alguém pode nesse momento falar que não é idólatra, mas quando nós cultivamos pensamentos a respeito de Deus, que não expressa a vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos vivendo na idolatria. Nós precisamos, primeiramente, permitir que a nossa visão seja corrigida pela palavra do Senhor, pelo próprio Deus, quando Ele conduz a nossa vida, quando Ele guia o nosso coração. Se nós permitirmos que Ele esteja entronizado dentro do nosso coração, tenha certeza que nós estamos expressando a verdadeira adoração que o nosso Deus merece e Ele nos pede. A mensagem que Deus queria que o seu povo entendesse nesse capítulo é que Ele é verdadeiramente Deus, Ele está vivo, Ele é insubstituível, Ele move todas as coisas que existem sobre a face dessa terra. Tudo que existe no planeta Terra e fora dele é resultado da sua ação. É Ele mesmo que toma as prerrogativas para salvar o pecador envolvido no pecado. É Ele mesmo que um dia colocará um ponto final na história do pecado. Será Ele mesmo que um dia estará com todo o remanescente que for salvo e estará com Ele por toda a eternidade. É a razão pela qual nós temos que nos voltar para Ele, amá-lo e permitir que Ele conduza a nossa vida. Completamente diferente do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, são os ídolos. Eles são movidos pelas mãos humanas.
eles são construídos pelas mãos humanas. Se algum deles precisa ser transportado, são transportados por mãos humanas. Eles não falam, eles não ouvem, eles não podem se mover, eles não podem agir no nosso favor, eles não podem fazer nada nem por eles mesmos. Se houver alguma necessidade, eles carecem de seres humanos que possam ajudá-los a fazer alguma coisa. Completamente diferente do Deus Criador dos céus e da terra. Nele está a vida, nele está toda a existência, nele está todos os atributos da divindade. Somente Ele é o centro e o único exclusivo Senhor da nossa trajetória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a vivermos exclusivamente para o Senhor. Fica conosco no decorrer da nossa caminhada, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.